estou mais preocupado que você e o time estejam dedicando tempo para entender coisas que eventualmente falharam ou estão falhando e como que vocês estão montando isso para ser melhor e gerar mais impacto para a vida do aluno. Nosso convidado de hoje lidera uma das verticais da maior edtech do Brasil, o Descomplica. O gigante da educação digital está cada vez mais perto de se tornar um unicórnio. No ano passado, recebeu um aporte de mais de 80 milhões de dólares numa rodada Série E, liderada pelo SoftBank. Foi o maior aporte feito pelo grupo numa edtech. Nascida da ideia de um professor de física, de gravar suas aulas para serem vistas por estudantes no YouTube, o Descomplica é hoje uma das principais instituições de ensino do país. Quem conta essa história para nós e fala sobre os planos para o futuro próximo é Daniel Pedrino, CEO da Faculdade Descomplica. Bom, você já me conhece, eu sou o Rui Gonçalves e esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente se vê logo depois da vinheta. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Daniel, muito bem-vindo ao Remessa Talks, obrigado aí por esse papo. Hoje eu aqui estou esnobando com esse cenário aqui, troquei aquela estante, coloquei um pouquinho de verde de natureza aqui. Obrigado por você ter aceito essa entrevista. Ui, é um prazer estar com você, é um prazer estar conversando aqui com vocês. Eu achei até que era um chroma key aí, que era de fundo, mas não, realmente você está humilhando a gente na sua paisagem hoje. Não, que nada, o canto dos passarinhos vai provar que eu estou bem perto da natureza hoje. Daniel, conta um pouquinho pra gente, cara, como é que uma ideia de um professor de ir para frente de uma câmera para dar aula de física vira uma das maiores instituições de ensino do país? Como é que é feita essa mágica? Cara, muito legal. Bom, a história toda começa, né? Eu costumo brincar que o Marco, que é o fundador e o CEO do Descomplica como um todo, ele é muito visionário. E a gente pensa hoje, né? Poxa, gravar vídeo, colocar na internet, tão comum. Hoje é comum. Mas quando o Marco começou lá, ele dava aula em 2000, deu aula a vida toda, tem uma carreira gigante aí de educação, ele dava aula em cursinho presencial, como professor de física, e dava aula aí, você que fez cursinho, etc., sabe, todos os dias da semana, todos os períodos, dava aula de física, e em algum momento ele falou assim, poxa, como é que eu posso ter mais relevância e levar a educação para mais gente, e não só quem possa pagar bastante dinheiro para ter acesso à educação de qualidade? E aí, como todo empreendedor raiz, ele saiu, juntou uma grana, foi no centro do Rio de Janeiro, comprou uma câmera, comprou um manual de edição de vídeo, sentou literalmente no sofá dele e começou a gravar as aulas dele. Isso, na época, em 2011, 2012, se vocês lembrarem, é quando estava começando o YouTube. A gente nem tinha tanta possibilidade de smartphone como tem hoje. Isso foi realmente uma revolução na maneira de ensinar, ainda mais no segundo item, que foi o propósito que o Marco pensou, que é, bom, eu vou disponibilizar isso online, digitalmente, para o Brasil todo. E as pessoas que puderem pagar, vão pagar um valor muito pequeno. Então, a grande maioria do conteúdo naquele momento era um conteúdo disponibilizado quase como um blog. E o que ele fazia era muito doido, porque ele pegava o jornal, lia as notícias do dia e contextualizava isso com temas atuais. Isso fez o Descomplica começar e ter muito acesso. Ele falou, peraí, isso aqui então tem um negócio aqui possível. O Marco, como empreendedor e autodidata, começou a ler muito sobre investimento e seed money, conseguiu um investimento anjo e transformou a plataforma já em 2012 num streaming, quase num Netflix mesmo, antes mesmo do Netflix, de educação. E os alunos pagavam uma assinatura anual, num valor muito baixo, R$ 9,90 por mês, para ter acesso àquele conteúdo. E aí ele começou desenvolver tecnologia e educação. Então, a origem do Descomplica nasce como uma startup pura de educação totalmente digital e baseada em vídeo e entretenimento. Eu vou falar um pouquinho disso depois também, Rui. De 2012 para frente, então, o Descomplica teve como missão levar o aprendizado para todo mundo. A missão do Descomplica sempre foi aprender para todo mundo. E o nicho que o Descomplica tinha era preparar as pessoas para terem uma boa nota do Enem. Era uma missão simples. E a maneira como o Descomplica construiu isso nesses anos foi... Muitas vezes me perguntam, né? Poxa, vocês revolucionaram, é muita revolução, o que vocês fizeram, né? Gente, o Descomplica não inventou a ciência, não inventou a quinta lei de Newton. O Descomplica resolveu fazer 3 coisas bem feitas. A primeira delas
não abrir mão de um bom professor. Um bom professor dá uma boa aula até embaixo da água. Um professor que não está pronto para dar aula para o digital, ele tem que ser treinado, tem que ser capacitado, e durante essa jornada do Descomplica, a gente inclusive ensina o professor como que a luz tem que estar, como ele se porta no microfone. O Rui é um apresentador nato na câmera, mas a maioria dos professores eles não tem esse dom. E a gente tem que ensinar o professor como que ele interage com uma audiência que não é a mesma audiência quando você fecha uma sala de aula e você tem domínio daquela sala. Eu estou conversando com vocês aqui, mas eu tô concorrendo com o WhatsApp, eu estou concorrendo com o Instagram, que vocês estão na sua frente. Então a gente tem que ter técnicas para poder prender a audiência. Então o primeiro ponto é professor. O segundo é tecnologia. E tecnologia, em educação, ela sempre foi meio que um fim. Vamos fazer a tecnologia como um item do aprendizado. A tecnologia no Descomplica é um meio. A gente entende que o aprendizado acontece justamente porque a tecnologia tem que funcionar e é boa. Eu costumo fazer analogias, né? Então você provavelmente usa o iFood ou o Rappi e você pede a comida na sua casa porque você está com vontade de comer uma comida tailandesa, mas você até esquece que você está pedindo no aplicativo, que funciona direitinho, que chega num estabelecimento comercial, que cobra você certo, que já interage na logística do motoqueiro, que te traz. Se o aplicativo não funcionasse, você ia tentar 2, 3 vezes e abandonar. A tecnologia ela é um meio do que a gente faz em educação também. E por fim, e não é o menos importante, eu diria que talvez é um dos mais importantes, a gente entende que conteúdo, a maneira como a gente dá aula, ela tem que ser diferente. A gente se baseia muito no entretenimento. Hoje em dia, se você pensar, tudo que a gente consome está muito baseado em entretenimento. E a educação, da maneira como a gente pensou no passado, era uma educação muito dura, muito mais formal. Por que ela não pode ser mais com uma linguagem popular? Por que ela não pode ser divertida? Por que um aluno, quando está aprendendo com a gente, não pode dar uma risada no final do dia? Então, a gente usa esses 3 elementos. Isso levou o Descomplica a ser o líder no segmento. Então, a gente tem 80% de conhecimento de marca nesse público de preparatório de Enem. Foi o first mover nessa categoria e hoje a gente é líder absoluto em preparatório de Enem. Até 2016, 2017, então, a gente teve essa jornada que foi tecnologia, professor e conteúdo. E a gente replicou isso e aprofundou e testou e errou muita coisa até chegar nesse modelo. E você falou da questão da importância do professor. E o professor ele é fundamental nesse elo, né? Se alguém consegue fazer a diferença, mesmo nas piores condições, é a qualidade do professor, é o empenho dele, a qualidade. Só que você falou justamente no ponto mais sensível disso. O professor, ele consegue desenvolver toda a sua capacidade na interação olho a olho, né? naquele grupo, dentro daquele grupo. Quando você tira ele dessa condição e coloca de frente para uma câmera num estúdio, muda, dá uma esfriada naquele clima de sala de aula e tudo mais. E ele não tem mais aquele controle de ver quem é que está desviando o olhar, porque fica muito difícil através dessa interação. Que tipo de profissional é esse professor hoje que vai conseguir ministrar a sua aula com o dinamismo necessário, aplicar as técnicas necessárias nesse processo de ensino e aprendizado e ser, sei lá, um artista na frente da câmera? Quais são as qualidades desse professor? Como é que vocês selecionam ele para trabalhar com vocês? Poxa, Rui, eu vou te dizer que essa é uma das melhores perguntas que eu já recebi nos últimos anos, tá? Então, parabéns aí pela maneira de fazer a questão. Cara, acho que você tocou no ponto fundamental, né? Quando falam para mim, Daniel, qual que é a maior dificuldade que o Descomplica tem para ser ainda melhor e maior? Eu diria que, obviamente, a primeira delas é a tecnologia, né? A acessibilidade digital. Quanto mais internet tiver no mundo, mais eu consigo expandir. A segunda é o professor. Quanto mais eu conseguir, e é difícil achar professor com essa especificidade, e a gente já entendeu que o nosso papel é treinar e capacitar esse professor também. Eu diria que esse professor atual, ele é um professor que ele tem que estar muito voltado para o comportamento social atual, é uma grande diferença, né? Porque às vezes a gente pega professores que têm doutorado, pós-doutorado, e tem uma capacidade de evoluir a cultura e as discussões sociais de uma maneira incrível. Mas na hora de passar o conhecimento existe esse gap, porque esse professor ele ficou tão apegado numa maneira da formação dele de aprender
que ele não consegue se adaptar numa maneira de ensinar, numa maneira de conseguir passar o conhecimento de uma maneira diferente que as pessoas têm. Eu diria que a educação, ela, da mesma maneira como todos os outros setores, serviço principalmente, tem que adaptar a maneira de interagir com o cliente, com o usuário, a maneira no qual ele tem crescido socialmente, né? Então, eu vou dar um exemplo. O meu filho de 6 anos, eu tenho 2 filhos, um deles tem 6 anos. A maneira como o meu filho interage hoje no Netflix e no YouTube parece simples, mas isso muda a maneira como ele vai interagir socialmente, isso muda a maneira como ele vai buscar repertório e aprender numa escola. Se o professor não trouxer para discutir lei de Newton, ou trigonometria, ou revolução industrial, uma linguagem e formatos que o meu filho consiga se adaptar e interaja, e fazendo uma comparação, quem tiver a mesma idade que a gente vai lembrar, não é mais o projetor com acetato escrito à mão. A gente tem que trazer elementos no qual ajude o aluno a pesquisar, porque hoje ele tem acesso à informação na mão dele, e trilhar um conhecimento por áudio, vídeo, podcast, imagens que vão fazer ele agrupar um conhecimento para chegar aonde o professor precisa. Então, o professor tem que usar essa linguagem, essa maneira de acesso amplo à informação, para despertar uma curiosidade do aluno, para ele conseguir formatar as ideias e as conclusões. Então, eu diria que o professor atual e o professor que interage nesse meio, ele tem que despertar isso. E quando o professor dá uma aula para uma câmera, igual eu estou falando agora para vocês, ele tem que reconhecer que ele vai ter muitas maneiras para tentar prender a atenção do aluno, e o que a gente faz para todos os professores nossos, a cada aula do professor, ele recebe um analytics, que a cada microsegundo a gente mostra para o professor qual foi a reação dos alunos interagindo naquela aula. Uma reação que cada aluno nosso vota, então a gente tem um sistema proprietário que a gente chama de reactions, que a cada aula o aluno vai votando se está gostando ou não. Isso é em tempo real, estou gostando, não estou gostando, estou gostando, não estou gostando. E esses dados, eles chegam para o professor e o professor consegue entender, poxa, em algum momento eu cheguei mais perto da câmera e usei um exemplo. Em algum momento eu passei muito rápido por um exemplo e os alunos não entenderam direito. Em algum momento eu contei uma piada, diverti eles e consegui chegar numa conclusão que eu precisava. Então, mesmo não tendo o rosto dos alunos na frente do professor, o que a gente fornece é todos os dados, e eu diria que são dados ainda mais importantes do que uma sala presencial. Porque uma sala presencial, o aluno pode estar olhando para o professor e pode não estar interagindo e não estar absorvendo. No online, no digital, pela base de dados que a gente tem, a maneira como a gente interage com o aluno, a gente consegue saber precisamente o que está acontecendo no processo de aprendizagem. Isso fornece um grupo de informações muito rica para o professor. A gente até chegou a fazer, e tem isso desenvolvido e aplica em alguns momentos, até por reconhecimento facial, que é o tempo que o aluno está olhando para o vídeo, o tempo que ele está olhando para outro lugar e o tempo de retenção da qualidade daquela aula. Se o aluno está rindo, isso desperta um dado naquele vídeo que a gente entende que aquele vídeo, naquele momento, conseguiu prender a atenção do aluno e conseguiu fazer com que ele tivesse uma assimilação melhor. Então, eu diria que talvez fisicamente o professor perde essa visão, mas em dado ele ganha muito. E socialmente, porque a gente acredita, e de verdade, Rui, na nossa teoria de pedagogia digital, a gente tem o nosso mestre lá, que é o Rafael Cunha, a gente acredita que o ensino digital, ele não é um ensino no qual coloca... Muitas pessoas até chamam de ensino à distância, né? A gente odeia esse nome. É ensino digital. O ensino à distância quase coloca você aí na tua casa num canto e eu aqui na minha casa no meu canto. O ensino digital só acontece quando todo mundo interage. Então, mesmo quando o professor está dando aula, o professor está vendo os alunos comentarem e ele está interagindo no chat. Os alunos postam dúvidas e os alunos vão votando nas dúvidas que são parecidas com as deles, e normalmente 80% das dúvidas dos alunos são comuns, e o professor consegue ver isso e consegue interagir e canalizar a aula para aquela direção. Ou seja, a gente entende que é possível dar uma aula para muitas pessoas. Para você ter ideia, em novembro a gente chega a dar aula para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia, e o professor consegue interagir de uma maneira que pareça muito personalizada, mas ele consegue canalizar a maioria das dúvidas dos alunos e tem análise de dados em tempo real para poder ir adequando a aula dele.
Então, isso é o que eu chamo de trazer a tecnologia como meio para ajudar no processo de aprendizagem. E aí, só falta você responder onde é que você acha esse professor, cara, que tem essa capacidade toda de dar essa aula e interagindo com toda essa tecnologia. Você sabe que uma das coisas que mais me deixa triste no Brasil é que, embora o curso de pedagogia seja o curso mais procurado hoje no Brasil, ensino superior, a gente tem mais vagas abertas, tanto no ensino público quanto no privado, para professores do que qualquer outra carreira. E, cara, eu diria que parte do meu tempo e parte dos executivos do Descomplica, ele é exatamente buscando contato e conversando com professores. O que a gente fez também, e depois eu vou contar um pouco sobre o futuro, em 2020 a gente criou a Faculdade Descomplica. E a gente, todo o foco nosso da Faculdade Descomplica, ela está em desenvolver cursos de tecnologia e cursos de gestão moderna. E a gente incluiu o curso de pedagogia também, porque a gente quer formar esses professores digitais, esses professores que vão aprender e crescer num ambiente no qual a maioria das aulas que vão acontecer no futuro vai ser exatamente igual você está assistindo a gente por uma câmera. Então a gente decidiu também, por filosofia, formar esse novo profissional de pedagogia do futuro, e eu espero daqui a pouco tempo estar contratando todos os professores que se formarem com a gente. Você falou uma coisa que me lembrou, acho que mais ou menos uns 2 ou 3 anos, eu trabalhava para Quero Educação e a gente fez um projeto, a gente entrevistou os CEOs das principais instituições de ensino do país. E era muito engraçado você ouvir um CEO de uma instituição de ensino superior dizendo das dificuldades que eles têm ao receber os seus alunos, porque esses alunos vêm cheios de deficiência, quando são essas instituições de ensino superior que formam os professores que vão capacitar esses alunos a chegar na faculdade. Eu ficava muito, assim, você fica confuso de entender, falar, cara, mas esse problema é seu também, né? E você tocou justamente nesse ponto. Cara, se eu formo professor e eu preciso desse professor com essas características, eu tenho que colocar no meu curso todas os conteúdos e os exercícios e as práticas para que esse cara saia daqui capaz de estar aqui de volta, como o meu aluno se forme capaz de ser o meu próximo professor. Quanto isso é possível de fazer e quanto isso ainda está meio que na esfera da utopia? O quanto a realidade ainda dificulta você pegar essa mão de obra e dizer assim, vou formá-la para ela ser justamente aquilo que eu defendo que um professor deva ser? Rui, eu acho que isso está longe, e isso foi um dos pontos do dilema que a gente viu quando estudou muito ensino superior e a nossa decisão de entrar no ensino superior. Porque na minha avaliação pessoal, o que existe ainda são incentivos errados do papel de cada elemento na educação, né? Quando o aluno chega para buscar um curso de ensino superior, ele tem até uma falta de autoconhecimento para entender o que ele pode fazer e o que seria bom para ele. Normalmente, as instituições de ensino superior têm um currículo e uma maneira de ensinar que é quase ensinando as carreiras olhando para trás. São cursos bons, mas cursos que talvez não entreguem a necessidade das empresas atuais. E o que a empresa precisa é de um aluno formado com alta capacidade de produção atual que gere produtividade para ela. Então, nesses 3 elementos, o aluno não sabe o que precisa, a instituição de ensino está olhando para trás e a empresa precisa olhar para frente. O papel que a gente entendeu da Faculdade Descomplica é que a gente tem que usar esse elemento faculdade como um meio. É meio chocante isso, porque eu digo para todos os alunos quando entram na faculdade, se você estiver aqui para se formar e ter um diploma, cara, vai para outro lugar. Porque, no final das contas, o que a gente precisa e o papel que eu me coloco todos os dias é o papel de geração de renda para o aluno. Isso é muito importante, porque se o que o aluno precisa é de renda e ele vai fazer um ensino superior para isso, vamos lembrar que quem tem ensino superior no Brasil, principalmente a classe C, ela aumenta em 5 vezes a renda familiar versus quem não tem. Então, ele tem um papel de alta transformação social. O aluno que precisa de renda, eu me coloco nesse lugar e eu uso a faculdade como meio para isso. E o que eu faço? Eu vou para todas essas empresas que estão contratando, essas empresas da nova economia,
dos serviços digitais, fala assim, gente, se eu, por exemplo, fosse fazer um curso de jornalismo, eu ia falar, Rui, qual que é a tua maior dificuldade hoje para contratar um jornalista? O que o jornalista que chega para você não tem? Aí você fala, poxa, Daniel, normalmente ele não tem uma visão apurada de social media, ou ele não tem um raciocínio lógico, ou eu tenho que treinar depois esse profissional para ter um senso mais analítico e numérico. E eu peguei todas essas empresas, a gente fez entrevistas e trouxe eles para o nosso conselho de inovação. Essas empresas disseram para a gente todo o problema que elas têm e o profissional que elas precisam contratar, e a gente montou todo o currículo dos cursos para poder formar esse profissional que as empresas precisam hoje. E olha que doido, hoje em dia, qualquer carreira, pega de jornalismo a pedagogia, da medicina a ciência da computação. Um curso de 4 anos ou de 5 anos, no início da faculdade, a profissão exige uma coisa, ao final da faculdade, a profissão vai exigir outra. Não dá para a gente imaginar que a gente vai colocar um aluno no curso durante 4, 5 anos e entregar o mesmo conteúdo. E o que a gente decidiu fazer, então, no Descomplica, foi explodir essa maneira dessa grade horária e criar blocos de 3 em 3 meses. Então, eu tenho uma matriz que eu tenho que... Eu sei, é quase que o caminho que eu tenho que ensinar para o aluno, mas o que eu vou ensinar em cada bloco, a cada 3 meses eu volto para o mercado e falo assim, qual que é a linguagem de programação agora? A gente tem que falar mais de Growth Hack ou de 4Ps de marketing? Qual que é o novo trend de saúde estética? Então a gente entende que a cada 3 meses a gente tem que ter esse currículo atualizado. A gente está vivendo hoje a maior revolução do ensino em choque com o comportamento social. Hoje, um profissional que entra no mercado de trabalho hoje, o que ele vai ter que atuar e entregar daqui 4 anos é completamente diferente de quando ele entrou. O meu pai começou a trabalhar numa empresa e durante 40 anos ele fez o mesmo trabalho. Agora, provavelmente, nos próximos 5 anos, o profissional que sentar na cadeira dele vai ser exigido a fazer coisas completamente diferentes. E aí eu acho que é um grande choque que vai exigir uma mudança da faculdade para se colocar nesse papel. O papel de responsabilidade de geração de renda para o aluno e de responsabilidade para gerar produtividade para as empresas. Você está falando de uma forma que tem muito desse universo digital de startup. Então, você está falando de tomada de decisões extremamente ágeis, né, para você modificar o seu curso e manter o seu curso alinhado com as demandas do mercado. Você está falando de entender o olhar do aluno. Então, assim, o aluno não vem para a faculdade para um diploma, ele vem para a faculdade para conseguir principalmente empregabilidade, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, assim, inclusive nos países desenvolvidos. Basta olhar os relatórios da OCDE sobre educação. O aluno quer capacidade de inserção no mercado de trabalho, e rápido, é isso. Esse é o ponto principal. Então você vem todo com esse repertório de digital, e aí você tem que bater na porta de um órgão chamado Ministério da Educação, primeiro porque o teu setor já é extremamente regulado, né? Tem regra para tudo, você não pode fugir delas. Então, como é que você trazer essa visão e essa agilidade do mundo digital, da origem da empresa, para conviver com a regulação e a esfera estatal que emperra tudo? Rui, isso é muito interessante porque para mim também foi um aprendizado, né? O setor de ensino superior, o ensino no Brasil, vamos lembrar que ele não entrega ainda o que a gente precisa no país, né? Alguns dados interessantes. 34% das pessoas que têm idade para estarem no ensino médio se formam no ensino médio. Só 34%. Ou seja, a grande maioria das pessoas no Brasil não tem nem ensino médio. E de todo mundo que entra numa faculdade, quase que 70%, 80% delas nem terminam a faculdade. Ou seja, a gente tem um gap muito grande e, no meu entendimento, é porque realmente a gente não tem um setor que está adaptado para esse novo comportamento social e, no caso da iniciativa do ensino fundamental e médio, eu acho que tem aí um gap de investimento social e priorização governamental. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, o ensino superior no Brasil, ele profissionalizado, ele é muito novo. Se você pegar, foi lá com o ministro Paulo Renato que o setor começou a se abrir e se profissionalizar. Lá nos anos, em 98 a 2000, que os grupos começaram a surgir, começou a se falar de consolidação, os bancos começaram a olhar um pouco para isso. Então, em educação, se você pegar que são ciclos de 4 a 5 anos,
a gente está falando que a gente está vivendo uma profissionalização do ensino, do como negócio e profissional, de menos de 30 anos. O que claramente é uma fração de tempo muito pequena versus o que pode acontecer. Então, eu relembro esse fato histórico de que essa profissionalização é muito recente. Quando a gente decidiu no Descomplica entrar no ensino superior, um dos maiores receios nossos é, poxa, a gente vai entrar num setor muito regulado. O Brasil tem 2.700 faculdades, por que o Brasil precisa de mais uma? E eu fui para Brasília, literalmente, cheguei lá, descobri que eu não podia entrar no Ministério da Educação porque eu não tinha um terno. Primeiro foi um grande choque, porque ele realmente é regulado, precisa de terno para entrar aqui. Aí fui, comprei um terno, falei, olha, então eu quero montar uma faculdade, quero que a faculdade chame de Faculdade Descomplica. E todo mundo começou a rir. Só que tudo isso que eu contei para vocês, da nossa vontade de fazer diferente e a nossa pedagogia digital, embora todo mundo tenha falado, vocês nunca vão chegar lá, vocês são meio, né? Todo mundo entendeu que era muito sério o projeto, que tem pessoas muito sérias, investimento para que isso aconteça. E o meu entendimento, eu digo para você claramente, que o órgão regulador, por essa fração de tempo histórica ser muito pequena, ele é importante para poder diminuir qualquer possibilidade de falcatrua. Então eu diria que todo o processo que eu vivenciei e vi, e eu digo pelos meus olhos, ele foi um processo muito idôneo. A gente pode questionar a burocracia. Demora isso, tem que investir. Pra você ter ideia, para você investir numa faculdade, você tem que gastar 50% do CAPEX antes dela existir, porque você é avaliado sem saber se você vai virar uma faculdade. Enfim, a gente pode discutir se poderia ser melhor, diferente ou mais avançado. Mas o processo regulatório, e para mim foi uma grande lição, ele permite você inovar. O Descomplica foi credenciado com uma nota máxima no MEC e um grande destaque. Hoje, se você pegar o Conselho Nacional de Educação, o presidente do INEP, das séries, o Descomplica é tido como um estudo de caso, de como a inovação é possível mesmo num setor regulado. Então, a regulação, no meu ponto de vista, ela foi, de alguma maneira, uma forma cômoda de todo mundo falar, não vamos fazer diferente, e a gente decidiu, eu diria, foi all-in, assim. Se for para fazer, a gente vai fazer da maneira como a gente acredita. E 100% do processo avaliativo, a gente passou com destaque. Ou seja, então é possível, sim, inovar mesmo num setor regulado. Então, para mim, isso foi uma grande provocação, dizendo assim, poxa, então pode ser que as pessoas não queiram inovar porque é mais cômodo, porque é difícil também. Eu trabalhei em grandes grupos educacionais, para você virar o bafo 5% para a direita ou para a esquerda, demora muito mais. E a gente tem que aproveitar dessa maneira lean de ser, essa maneira ágil do Descomplica e conseguir fazer esses movimentos. Então, eu diria que o setor regulatório, eu tenho várias sugestões e proposições de como pode ser, inclusive para te dar um exemplo, né? Durante a pandemia, o Ministério da Educação, para você abrir uma faculdade, o processo todo de avaliação ele é presencial. E o Ministério da Educação não conseguia adaptar esse modelo porque tem um modelo jurídico, assim, é super complexo o modelo. E nós fomos um estudo de caso, a gente abriu o Descomplica e toda a tecnologia para ajudar o Ministério da Educação a testar modelos que pudessem ser avaliados online. E hoje no Brasil, se você decidir montar uma faculdade nova, ou qualquer pessoa no Brasil, o processo já é online. E a gente colaborou, incentivou o Ministério da Educação que era possível, seguro e até mais idôneo e fácil de auditar do que um processo presencial. Então é muito legal ver. Acho que essa fração de tempo é curta, mas eu vejo uma transformação gigantesca daqui para frente, cara. Bom, a gente falou um pouquinho sobre as origens do Descomplica e o atual momento, então vamos virar a página agora, vamos para a próxima rodada para falar um pouco de futuro. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Daniel, na próxima rodada normalmente a gente fala sobre investimento, sobre o que fazer com o dinheiro investido e tudo mais. E aí, já entrando nesse segmento, no ano passado vocês receberam mais de 80 milhões de dólares num investimento, numa rodada Série E. Vocês já estão muito avançados como uma empresa de tecnologia. O que vocês fizeram ou estão fazendo com esse dinheiro? E qual é o rumo que vocês estão tomando? Porque, inclusive, vocês deixaram de ser só essa instituição de ensino na tela do computador e hoje vocês já são uma instituição de ensino física com prédio e aula presencial, né? Foi resultado também desse aporte? Legal. Esse turning point do Descomplica, ele acontece em 2020, quando a gente vira faculdade.
E de novo, Rui, é muito interessante você pensar que o que a gente fez foi montar quase que uma startup dentro da startup. A gente era líder no segmento, super bom nesse segmento, e a gente falou assim, vamos montar um outro negócio. E a gente montou isso dentro do Descomplica e vamos testar a água aqui. E realmente a nossa teoria estava certa. A gente entende que a gente tem 5 milhões de alunos por mês no Enem, no nosso preparatório, e a gente conseguia levar muitos alunos para fazer a graduação, e uma marca muito conhecida no Brasil que poderia levar os alunos para fazerem pós. Então, em 2021, a gente faz a nossa rodada de investimento, e investimento sempre é um meio, né? O investimento e acesso a capital, você pode ter diversas maneiras, né? Desde empréstimo, venture capitalist, private equity, até abertura de capital, fusão, enfim, o acesso a capital existe de várias maneiras, e ele é um meio para você exercer um projeto, uma teoria que a gente acredita. O investimento que a gente recebeu em 2021, ele foi muito consistente para investir o nosso cash runway, para investir 1 bilhão no ensino superior até 2025, então a gente está exatamente nesse rumo. Nessas 3 vertentes que eu te falei, contratar os melhores professores, investir drasticamente na melhor tecnologia de ensino-aprendizagem e montar os conteúdos mais relevantes para a vida do aluno. Então, essa é a grande base do nosso investimento. E ir para o ensino superior presencial, para a gente, eu diria que foi o nosso modelo de aprender. O Descomplica tem como base o ensino digital, e a gente entende que esse nossa tese, essa maneira como a gente vai crescer. A maneira como a gente poderia, quando a gente montou a faculdade, a gente, por ser regulado, a gente estava falando sobre isso, a gente tinha poucos cursos e poucas vagas. E a gente começou a entender que estava tendo a gente tinha uma fila de espera de mais de 70 mil pessoas para entrarem na faculdade Descomplica, e a gente não tinha vaga. E a gente começou a estudar o mercado, e a gente entendeu que no Brasil, e aí conversando com vários especialistas de dentro e de fora do Brasil, existia uma faculdade em Foz do Iguaçu, chamada Uniamérica, que da mesma maneira como o Descomplica ressignificou o ensino digital, a Uniamérica ressignificou o ensino presencial. Então, a parte interessante é que a Uniamérica é um centro universitário, no qual não se trabalha as grades como a gente está acostumado. Vai ter aula agora de estatística, agora aula de economia, agora... Não, todo o projeto é baseado em estudo de caso. Então, todo semestre os alunos unem matérias para resolver um caso. E a gente olhou aquilo e a gente falou assim, poxa, isso é muito parecido com o nosso propósito de fazer uma coisa relevante para gerar renda. E encantou muita gente ver que 98% dos alunos da Uniamérica estão empregados antes da metade do curso. E aí a gente resolveu fazer a aquisição da Uniamérica, muito como um exemplo de pedagogia para a gente, um grande laboratório de aprendizagem. É a instituição, o centro universitário mais relevante da região e do Paraná. A gente pensa que que a Uniamérica será o nosso centro de excelência na região. Nesse momento, a gente não pensa em fazer uma expansão nacional presencial, mas sim que outras pessoas de outras regiões possam ir para lá estudar. Então, eu diria que vai ser o nosso centro de excelência de estudo e aprendizagem e o nosso laboratório para levar para o digital, que é onde a gente vai chegar em cada cantinho do Brasil. Então, esse foi a alocação dos recursos, e tem sido a alocação dos recursos do nosso último round, numa magnitude de tempo muito grande, né? Para você ter ideia, a gente chega agora, nesse ano de 2022, com a faculdade Descomplica, tendo hoje o nosso cursinho preparatório para Enem, tem 5 milhões de alunos acessando, mais ou menos 300 mil pagantes. E na faculdade Descomplica, entre graduação e pós, a gente já está batendo quase que 150 mil alunos em 1 ano e meio, 2 anos de operação, o que, se você pegar, com certeza absoluta, é a maior taxa de crescimento do Brasil. E a gente já se torna um dos principais players relevantes no ensino digital no Brasil. E foi muito rápido. Então, agora a gente tem que investir em tecnologia, em professor, em conteúdo para fazer isso ser ainda melhor. Essas características que você está trazendo, elas explicam um pouquinho porque vocês conquistaram os fundos de investimento e as pessoas por trás desses fundos, que têm nomes bastante conhecidos, entre eles The Ed do YouTube, Mark Zuckerberg da Meta, né? Não mais Facebook,
Você tem a Abílio Diniz também acreditando nesse projeto, ou seja, o quanto a proposta de vocês fez brilhar os olhos pessoas que você não espera encontrar num fundo ou sendo investidor de uma startup que vocês não dão, nem dá mais para chamar de startup, né? Não, eu quero chamar a startup para sempre, para a gente nunca esquecer esse nosso DNA de agilidade, de sempre estar testando coisas e aprendendo com isso. Rui, é muito interessante e para mim, eu digo com absoluta certeza que no Descomplica, a gente tem muita sorte de ter o grupo de investidores com a gente, esse grupo, porque além de ser um grupo com experiências múltiplas, desde tecnologia, a educação, a empreendedorismo, é muito interessante porque as conversas que a gente tem com o nosso conselho hoje, claro, são conversas de como que a gente pode ser maior e mais relevante no Brasil, na América Latina e no mundo, mas eu diria que grande base da confiança e o investimento que os investidores dão, claro, são muito pelo DNA empreendedor que o Marco trouxe para a empresa, pelo time que faz isso acontecer todos os dias, pelas pesquisas que a gente tem de relevância e como isso muda realmente a vida do aluno. Acho que isso para mim é o mais importante, né, nessa relação com o conselho. E, cara, até te contando conversas de bastidores, coisas que eu acho que eu nunca contei publicamente, a minha maior surpresa é quando, como até recentemente eu estava conversando com um dos investidores, ele falou assim, Daniel, eu estou menos preocupado aqui se você vai crescer 5% a mais ou 5% a menos nesse mês ou no outro mês. Eu estou mais preocupado que você e o time estejam dedicando tempo para entender coisas que eventualmente falharam ou estão falhando e como que vocês estão montando isso para ser melhor e gerar mais impacto para a vida do aluno. E esse tipo de conversa é um tipo de conversa que é muito difícil, muito raro você ter com investidores. E por isso que eu digo que talvez essa maneira da gente ter crescido e ter, entre aspas, não pivotado o negócio, mas ter investido numa outra categoria de ensino que é ensino superior, é muito pela confiança que o conselho tem com a gente e muito por esse senso de propósito de todo mundo estar, no final das contas, buscando legal, e crescimento importa, todo mundo quer retorno sobre o investimento, mas no final das contas isso só vai acontecer se a gente estiver conseguindo mudar a vida do aluno. Então, eu acho que isso é um pouco do que acabou atraindo esse grupo diverso de investidores, cara. E existe a possibilidade de você ter The Ed e Mark Zuckerberg numa mesma reunião? É o que eu tava brincando com os alunos. Eu falei, pô, tá na hora da gente fazer um show no metaverso e tendo o YouTube tocando pra gente, né? Eu acho que a gente deveria conseguir isso, né? A reunião da firma deve ser bem animada, né? Deve ser bem animada, né? É muito interessante. Não, mas acho que os fundos que estão por trás são realmente muito, muito impulsionadores. E, cara, é muito legal você poder ter experiência de um DED como empreendedor que embora pouca gente conheça, da CZI, que é o fundo da família do Mark Zuckerberg e da esposa dele, que tem tecnologia como base e social behavior como grande motor de tese e investimento. Foi o primeiro investimento que eles fizeram na América Latina, então pra gente foi, muito interessante de ver. E as contribuições são muito relevantes. Acho que realmente é um baita privilégio mesmo. Vocês vão abrir capital? Vocês já estão olhando isso com atenção? Está perto disso? Vocês ainda não pensam em abrir capital? Como é que é? Rui, eu vou te falar que eu não penso em nada sobre isso. O que eu penso é por que um aluno meu tinha que ter acessado a plataforma hoje e não acessou. Mas brincadeiras à parte, como eu te falei antes, assim, para mim acesso a capital ele é um meio e qual tipo de capital ele também tem que estar alinhado a uma estratégia nossa. Eu te diria que a nossa ambição é muito grande, assim, eu acho que a gente tem muita possibilidade de ter ainda mais impacto no ensino superior e médio no Brasil. Eu diria que a gente tem muita possibilidade de ter um impacto gigante na América Latina e mundialmente. Então, assim, eu acho que é um caminho natural, se a gente continuar pensando no quanto o nosso curso tem efetividade para aluno, a gente começar a expandir para outros lugares, para outros tipos de curso, como corporativos e para as empresas, e obviamente o acesso a capital pode ser para isso. Hoje não existe nenhuma intenção ou
Não existe nenhum plano de curtíssimo prazo para nada. A partir do momento que a gente buscar o capital, até porque a gente está financiado já há pouco tempo, se a gente precisar de um passo de acesso de capital maior, uma dessas estratégias, com certeza, a gente vai olhar. Eu diria que a gente não tem intenção óbvia de nada e não descarta nada. Esse é o grande ponto. Quando você fala em escalabilidade para o negócio, no Brasil você tem um potencial gigantesco, dado a quantidade de pessoas que têm ensino superior no Brasil. Isso só pensando no ensino superior, sem pensar nas outras possibilidades de todo o processo de educação, ensino profissionalizante, ensino de curta duração e tudo mais. E aí, se você pensar no mundo, o teu mercado potencial é de alguns bilhões de alunos e ad eterno. A gente sempre vai precisar de educação. Quais são os planos de vocês? Quais são os próximos passos? O quanto de tamanho vocês querem ter no Brasil? Quanto de tamanho vocês precisam ter para fazer um desdobramento para um outro país? Já mapearam isso? Já avaliaram as dificuldades? O que tem nesse processo todo de crescer quantitativamente no Brasil e fora do Brasil? Excelente, acho que são dois momentos. Eu acho que o momento que a gente vive hoje de educação no mundo é um momento no qual essa transformação vai acontecer, não vai mais existir, claro, vai existir espaço para tudo, mas não vai mais existir aquele conceito de educação formal, educação não formal, educação, curso de graduação, curso de não graduação. O que vai existir é cada vez mais as pessoas precisando aprender continuamente, lifelong learning. Essa é a tese e a gente não vai ter mais os momentos definidos. Agora chego na escola às 8 da manhã, saio ao meio-dia. A educação acontece continuamente em todos os momentos. E o que a gente está fazendo, a nossa base de ensino e a maneira como a gente está buscando montar o Descomplica é de uma maneira que o aluno que entra com a gente, ele faz um curso de 1 dia, 3 meses ou 4 anos, sempre em micromomentos, de uma maneira que possa ser uma educação formal ou não formal. Eu acho que o ensino relevante para aplicabilidade profissional é o que, no final das contas, é essa grande ruptura que o mundo precisa, que o aluno saiba fazer. Muitas vezes um aluno precisa saber mais fazer um PROC-V ou usar o Zoom do que saber uma matéria da faculdade que ele pouco vai aplicar no trabalho. Então, a gente quer ocupar esse espaço, num espaço que, te perguntando, eu tinha uma missão de fazer o Descomplica ser a pós-graduação mais relevante no Brasil. A gente realizou isso em 2022. A gente é hoje a educação digital de pós-graduação líder no Brasil. Para mim, o próximo passo é a gente ter 1 milhão de alunos. E eu espero fazer isso o mais rápido possível, porque quanto mais rápido a gente faça, mais vidas de rendas vão estar transformadas pelo Descomplica. Então, acho que essa é uma intenção, uma ambição pessoal minha. E quando a gente olha mundialmente, Rui, falando bem sincero, a educação é algo que durante a nossa jornada de vida inteira a gente vai migrando de uma marca para outra, né? Eu fiz a creche numa creche chamava Parquinho, aí depois eu fui para um colégio que chamava Casque, aí depois eu fui para o Colégio Objetivo, depois eu fiz SPM, depois eu fiz MIT, depois eu fiz Descomplica. Por que a gente não pode ter um app no celular, da mesma maneira como hoje você pensa transporte, você vai pensar 99 Uber, da mesma maneira como você pensa logística e comida, iFood, Rappi. Por que não pode ter um aplicativo que se eu quiser hoje aprender a tocar violão, se eu quiser hoje aprender a falar na câmera, se eu quiser fazer um curso de ciência da computação, eu não vou dar play. A nossa ambição hoje é ser essa solução de educação que está a um dedo do processo de aprendizagem. Que a gente consiga fazer isso em qualquer momento da vida de qualquer pessoa no mundo e ocupar esse espaço que é, lembrando, gerar renda para todo mundo que apertar um botão com a gente. Para encerrar, eu queria só ouvir de você a sua percepção, como foi a pandemia e o ensino online, que foi extremamente injusto e desigual para diferentes pessoas da população brasileira. Vocês fizeram aí um acordo, se não me engano, foi com a Claro, de oferecer acesso ilimitado aos seus conteúdos para os seus alunos. Então, o estudante não ia ficar sem pacote de dados no meio da aula. E isso é muito importante a gente entender. O governo veio com propostas de dizer precisamos pagar por banda nas empresas de telecomunicação para que esses estudantes tenham acesso.
Não está na hora da gente entender a educação como efetivamente a prioridade que ela merece ter? E se você estiver estudando através da internet, a sua banda seja ilimitada? Ou seja, se eu pego um telefone, mesmo que eu não esteja habilitado, eu posso ligar 190 e pedir socorro, por que eu não posso pegar um telefone, mesmo com o plano de dados esgotados, e abrir a minha aula e estudar? A gente tem que pensar nisso? Excelente ponto. Eu costumo dizer que só existem 3 maneiras de você mudar o contexto social. A primeira de mudar a tua vida social, né? A primeira delas é a criminalidade. Então, se eu for roubar um banco, eu vou ter dinheiro, vou poder mudar minha família. A segunda é esporte de alta performance. Então, você é um esportista de altíssima performance, eu vou conseguir mudar o contexto social. Você chega um jogador de futebol, um nadador. Ou educação. E o único ponto que cabe à maioria de nós é a educação. Esporte é talento, dom e treinamento, e criminalidade é uma opção errada de se fazer. O grande ponto é que a educação são ciclos muito longos. E eu acho que deveria existir uma política mundial, não só nacional, de obrigatoriedade de investimento mínimo em educação. Essa ideia que você deu, por exemplo, é excelente. Por que todo conteúdo de educação não deveria ser gratuito? Por que todo mundo não poderia ter acesso sem pagar por isso? Que isso fique em outra conta, que a gente pague isso de outra maneira. Educação deveria ser um bem comum e gratuito, né? Infelizmente não é. E eu entendo que durante a pandemia o nosso papel foi, como você bem falou, né? Os extremos foram revelados na pandemia. O nosso papel foi conseguir trabalhar para diminuir um pouco esse gap. Então a gente deu muito conteúdo de graça para muita gente, principalmente para quem não podia pagar. E eu tenho lido muito sobre meritocracia, né? E a gente acredita e a gente acha que a meritocracia ela é algo que todo mundo... A gente cresceu achando que meritocracia existe, quando na verdade não existe, né? A meritocracia só existe quando todo mundo parte do mesmo ponto zero. Quando você tem uma pessoa que mora numa região pobre, que ninguém da família teve educação, não tem acesso à internet, e você vira para essa pessoa e fala assim, vai lá, batalha, trabalha que você vai crescer na vida e ter renda, versus uma outra pessoa que tem tudo isso, não. Isso não é meritocracia. Ninguém está no ponto zero comum. Grande parte do que a gente está fazendo é tentando ajudar essas pessoas que não estão nesse ponto zero para conseguir ter uma equiparidade para vencer efetivamente, para que cheguem lá. Então, durante a pandemia, sim, a gente buscou muito como DNA, vamos oferecer muita coisa de graça, vamos ajudar muitas pessoas. Socialmente, em termos de comportamento, muita gente que tinha barreira do ensino digital começou a aderir mais a essa modalidade, entender que sim, é possível aprender digitalmente, que você não precisa pegar um ônibus e ficar 2 horas para chegar num lugar para aprender, que você até possa ir para esse lugar, mas que seja para jantar com seus amigos e não para precisar ficar numa sala de aula. E eu acho que parte dessa mudança nossa, que é de ter mais hábitos de saúde, eu acho que um legado da pandemia vai ser a ressignificação da maneira de aprender. E acho que isso vai ficar muito mais claro daqui 30, 40 anos, na hora que a gente olhar para trás e ver a revolução que vai acontecer a partir de agora. Bom, então, já que você gostou da ideia, vamos começar a trabalhar para botar mais pessoas entendendo que a educação, o acesso à internet para poder estudar tem que ser um direito e não deve ser cobrado e o pacote não deve acabar no meio da aula, não, pelo amor de Deus, né? Daniel, cara, ótimo falar com você de novo. Fico muito feliz de ver o sucesso de uma empresa de educação e inovadora. Eu acho que a gente precisa, são 2 coisas fundamentais para a gente: educação e inovação. Sem elas, a gente não vai muito longe. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe do Descomplica. Rui, obrigado, é um prazer. Eu estou aqui representando hoje mais de 1.200 pessoas, sendo porta-voz deles, e o Descomplica está aberto para todo mundo, e a gente continua esse papo aqui em outro evento, ou no LinkedIn ou no Instagram, porque a gente já não tem mais cartão de visita, a gente fala digitalmente. Então a gente se vê por aí. Legal. E eu quero agradecer também você que acompanhou a gente. Esse papo foi fantástico. Eu adorei poder falar um pouco sobre educação, tecnologia, inovação, e eu espero que você tenha gostado também. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente se vê no nosso próximo encontro semana que vem. Até lá! Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online.
A gente se encontra na próxima rodada.